bem contigo? Como é que você tá, amigão? Tudo certo? Graças a Deus. Que prazer estar aqui Bom falar conectado contigo. contigo. Que bom. Que alegria, que saudade, cara. Saudades também, né? Faz tempo Saudade de ir na que... casa dos crentes, mano. Pois é. Luiz, que bom, viu? Primeiramente, eu quero agradecer o teu tempo de estar aqui conectado com a gente. Eu vou desligar aqui os comentários, pessoal, e daí no final eu vou voltar, tá bom? E para quem está chegando, hoje nós vamos falar sobre a inconstância. Como a inconstância, ela impede a pessoa de se tornar um discípulo comprometido. É fácil você ser parte da multidão de evangélicos, porque lá você pode ser inconstante, mas Deus está levantando o remanescente que ele puxa para fora da multidão para serem pessoas constantes, fiéis no compromisso. Então você que está nos assistindo aí, está entrando agora, a gente vai falar sobre isso. Eu e o Luiz Hermínio, nós vamos estar dividindo experiências, chaves, verdades bíblicas, e você vai ser muito abençoado. Se você está chegando agora e fala assim, uau, não sabia que vocês iam falar sobre isso, eu quero participar disso, e conheço gente que tem que participar, rapidinho, lance então aqui na setinha embaixo, esse aviãozinho para as pessoas participarem, lance esse link, e o pessoal está conectando aqui rápido, e a gente vai entrar. Mas sem mais delongas, Luiz Hermínio, eu sei que a gente vai falar sobre a inconstância, só que eu não consigo entrar nesse assunto sem antes falarmos de algo que aconteceu hoje no Brasil, e Pois eu é. queria pegar um pouquinho a tua opinião. Eu acho que tem muita gente que está aqui, a gente está com mais de 3.000 pessoas aqui conectadas, perguntando, e agora? O que acontece? Eu tenho minha opinião, mas eu sei que você é um homem de Deus que escuta do Senhor, é movido pelo Espírito. Como é que você enxerga isso? Eu sei que a gente não deve ficar desesperado, mas é uma coisa que nos chateia. Como que você enxerga isso? Eu acredito, Theo. Pessoal, Deus abençoe. Eu acredito que assim, o cenário político ele não favorece a igreja. O cenário político desses dias não favorece a igreja. Então, o futuro da igreja é ser perseguida, né? Ela vai viver um grande avivamento, nós vamos viver uma grande colheita, um grande avivamento. Eu acredito que o Brasil é protagonista dessa Amém? missão internacional, dessa colheita internacional. Para mim, o Amém. Brasil é uma extensão de Israel, né? Tem uma promessa sobre a nossa nação e o Brasil, sem dúvida nenhuma, ele faz parte desse cenário profético para os próximos dias. O cenário político não favorece a igreja. O que favorece a igreja é o cenário bíblico. Então, nós temos que olhar para o cenário bíblico e saber que nós estamos em segurança no Senhor. Então, você percebe uma coisa. Deus, as 3 primeiras pragas do Egito, ela também afetou o povo de Deus. Porque para que houvesse um despertamento no povo. Exato. Entendeu? Para que o povo houvesse um despertamento. Eu acredito, Theo, que Deus sempre que vai trazer justiça, ele traz juízo também. Porque juízo e justiça são a base do seu trono. Sim. Então, veja bem, quando você olha para Êxodo 3, você vai ver uma coisa que o Senhor diz assim para Moisés: eu vou te enviar para o Egito porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo, mas eu também tenho visto a opressão dos seus opressores. Então Moisés foi fazer 2 coisas. Moisés disse assim, ó, eu vou fazer 2 coisas. Eu vou trazer justiça para o meu povo e eu vou trazer juízo para os egípcios. Uau. E eu vou te enviar para libertar o meu povo. E Deus diz assim, ó, mas eu vou na frente endurecer o coração de Faraó para que não deixe meu povo sair. Uau. Entendeu? Porque Deus não pode abençoar o povo sem primeiro trazer juízo. E para que Deus traga juízo, a sentença contra a justiça tem que aumentar. Então, quer dizer, o que você está falando é que hoje a situação que nós estamos vivendo, obviamente nós acreditamos na soberania de Deus, mas nós também enxergamos que o Senhor está trabalhando de multiforme, né? Então, quer dizer, não é só uma coisa linear. Nossa mente humana, ela tenta pensar só de uma maneira linear, ela é condicionada a pensar desse jeito. Com A gente tem que certeza. começar, então, você está falando, abrir os olhos espirituais para enxergar, olha, tem muitas outras nuances narrativas acontecendo aqui. Com certeza. O que é que Deus diz aqui sobre a igreja? Então eu tenho que estudar Mateus 24, eu tenho que estudar Marcos 14, Marcos 13, eu tenho que estudar Lucas, eu tenho que estudar o cenário para a igreja desses dias, porque a igreja é protagonista nesses dias. Ela não é... nesses dias a igreja é protagonista, né? Então, se eu fosse dar um conselho assim,
eu diria o quê? Qual é o conselho que você daria? Eu diria que você tem que investir onde você quer que a igreja esteja amanhã. Então, vamos Amém. investir hoje para onde eu quero que a igreja esteja amanhã. Porque, irmãos, a igreja ela é protagonista do cenário divino. Então, Sim, veja sim, bem, sim. nós não estamos perdendo nada. Ok, eu também sou pastor de igreja como você. Poxa, eu quero a igreja aberta. Eu aqui em Lógico. Santa Catarina, a gente está trabalhando com 25%. Faz um ano que a gente está 50%, 25%, 50%. Ficamos fechados 30 dias. É, Mas, assim, ó, Theo, mais do que manter a igreja aberta, nós precisamos manter a igreja posicionada. exatamente. Entendeu? Ela precisa estar Exatamente. posicionada no cenário, porque assim, ó, você precisa entender o cenário. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu, diz Eclesiastes. O Uhum. tempo determina o modo. Muda o tempo, muda a estação, muda o tempo. Mudou o tempo, muda o modo de fazer. Por exemplo, nós precisamos ser proféticos agora. Por exemplo, eu comparo um profeta com um estilista de moda. Ou seja, ele está sempre uma estação na frente. Ele está no Exato. verão e ele está desenhando a roupa do inverno. Quando ele Entendi. mostra a roupa, quando ele mostra o desenho, Theo, não faz sentido, porque o cara diz, pô, mas eu tô no calor de 40 graus, você tá desenhando casaco de pele, pô? Não faz Exato. sentido. Meu irmão, sempre que o profeta mostra algo, não faz sentido, porque os tempos... Jesus me ensinou sobre isso. Jesus disse assim, ó, vocês olhem para o tempo e vocês sabem que falta 4 meses para a ceifa. Pois eu vos digo, não se movam mais pelo tempo, se movam pela minha palavra, pois eu vos digo que os campos já estão brancos para a ceifa. Uau. Então, Luiz, isso é muito poderoso. E uma das coisas que eu estou escutando você falar aqui, que eu acho que é incrível, você está falando assim, a gente tem que já, que nem o estilista, né? Ele está olhando para a sim, próxima temporada. E o profeta é sim, isso. Ele ele, está ele falando lá para determina. frente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Luiz. Você acha que nós estamos nessa situação porque nós falhamos? E não estou querendo apontar dedo para ninguém, até porque eu sou parte da igreja, como tu és também parte da igreja, todos nós. Sim, Será que nós erramos lá atrás, até para a gente aprender com os erros, de não ter apontado para algo ou investido, que nem você falou, tem que investir para o futuro. O que é que, onde a gente quer que a igreja esteja lá na frente? Será que faltou isso lá exato. atrás? O futuro que nós vemos, Theo, é mais importante do que o momento que vivemos. O futuro que nós vemos é mais importante que o momento que vivemos. Porque a igreja é profética. A igreja trabalha para frente. E geograficamente, tem um lugar que você não consegue olhar para trás, que é na cruz. Na cruz você Sim. não consegue olhar para trás. Então, quem está Uau. crucificado com Cristo só consegue ver a frente, só consegue ver cima, só consegue ver a frente, só consegue ver o lado. Então, assim, Sim. o que que eu penso? Veja bem, Abraão chega no Egito, chega na Terra Prometida, tem fome, ele foge para o Egito. Isaac está em Gerar, tem fome. Deus disse para ele, não desce para o Egito. Uhum. Jacó, Deus visita ele e diz, vai para o Egito que eu vou contigo. Então, assim, ó, o vô fugiu do Egito, o filho, Deus disse, não vai, e o neto, Deus disse, vai que eu vou contigo, porque havia um propósito. Então, eu preciso entender o cenário de Deus. Uhum. Eu acho que nós falhamos quando nós não somos proféticos, quando nós preparamos a igreja para o culto de domingo. Nós não Uhum. preparamos a igreja para governar sobre a cidade, para governar sobre as Uau. regiões celestiais. Fala Nós isso de novo, preparamos. porque eu acho que o pessoal precisa entender. Nós falhamos quando nós preparamos a igreja só para o culto de domingo e não para governar sobre cidades. É isso? Exatamente, exatamente. Porque assim, ó, o que acontece? Pedro está na casa de Simão. Eu estou usando textos bíblicos porque é o que Sim, Deus está falando nesses dias. sim, Veja bem, Deus está na casa de Simão. Aí o Senhor mostra um lençol para ele, cheio de animais impuros. uhum, Aí o Senhor diz assim, mate e come. Ele já tem uma resposta pré-produzida, porque animais impuros é igual a proibido. sim. Então, veja bem, quando ele viu animais impuros, ele disse, está amarrado, eu não como, a minha religião não permite, eu não como isso. Só que agora quem está mandando comer é o Senhor. É o próprio Deus dele. O, o, o próprio Deus que mandou fazer o véu, deu a medida do véu, foi o próprio Deus que rasgou o véu.
Exato, Então exato. você precisa entender o tempo, porque se você não entender o tempo, você vai dizer assim, não, mas isso aí, ano passado a gente não fez assim. Ano passado, filho, era ano passado. Exato. Esse ano, assim, o tempo mudou. Muda o tempo, Sim. muda a estação. Muda a estação, muda a roupa. Exatamente. Luiz, você está falando uma coisa que, assim, eu tô escutando tantos jovens fazendo perguntas para mim, o pessoal manda mensagem e fala assim, Theo, como é que a gente consegue, e você esteve lá com a gente lá no The Sen, lotar estádios Sim, com jovens evangélicos? Como é que a gente não é só o The Sen, a gente vê multidões evangélicas pelo sim, Brasil sim. inteiro e já faz uns anos já que a gente já vê isso. Como é que a gente tem uma multidão evangélica tão grande, só que a gente não consegue ver, por exemplo, o reino de Deus influenciando até na maneira como a gente faz gestão de uma crise de pandemia? O que você vê? Como é que você responderia um jovem? Eu recebo muitas perguntas dessas. Sim. Como que uma 60 milhões de evangélicos não consegue dar conta de um Brasil de 200 milhões de habitantes? Como que você explicaria de uma maneira assim para um jovem que talvez não tenha essa profundidade de conhecimento Sim. da palavra como você? É porque o meu cenário é bíblico, cara. Meu cenário não o meu cenário é bíblico. Eu faço parte de uma jornada bíblica, de uma jornada escatológica. Eu estou trabalhando para um propósito eterno. O Sim. Deus que eu sirvo é eterno, ele me criou para ser eterno, então eu não posso pensar só em momento. Teve um momento de que nós enchemos os estádios, glória a Deus. O momento agora é ir para casa, glória a Deus. O momento Uhum, agora é fechar a igreja, glória a Deus. Assim, uhum, você entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles exato. que amam Todas a as Deus coisas, exato. e andam segundo o seu propósito. É que nós, os cristãos, nós somos imediatistas. Então, tipo assim, do que adiantou encher 3 estádios? Não adiantou de nada. Como que não adiantou, cara? Pessoas foram curadas, pessoas Exato. foram salvas, pessoas foram É. abençoadas. Pô, a gente tá com a igreja fechada há um ano. O que adiantou? Cara, eu tô com um ano sem viajar. Cara, eu tô nos treinos do meu filho, eu tô Que participando. Eu comprei até legal. um cachorro. Comprei, não, ganhei até um cachorro. Tô cuidando de cachorro. Então, assim, você está Exato, entendendo? Eu estou exato. fazendo coisas com 54 anos que eu não fazia. Eu estava dentro de um avião toda semana, dentro de um hotel 3 vezes por semana. Eu estava Uhum, fazendo uma coisa. Agora eu estou fazendo outra. Ah, exato. cara. Cara, eu não posso frustrar. Assim, sabe o Uhum, que é frustração? Frustração é você esperar um resultado que não veio. Agora, quem falou que aquele era o resultado que Deus queria? exato, Entendeu? exato, Então, tipo exato. assim, cara, eu penso o seguinte, deixa eu falar de Pedro de novo. Aí Pedro diz, o Senhor disse, mata e come. Pedro disse, não, eu não como, eu tenho uma medida. O Senhor disse, quem você pensa que é para te chamar de imundo o que eu Uhum, santifico? Aí uhum. Pedro vai na casa de Cornélio. Chega na casa de Cornélio, o pequeno grupo está arrumadinho, está tudo arrumadinho, todo mundo sentado esperando Pedro chegar, cara. Aí Pedro chega. Quando Pedro chega, ele chega meio sem jeito. É a primeira vez que ele vai entrar ali numa casa de No um meio dos gentio. gentios, é. Exato. Então ele chega meio sem jeito. Ele começa a falar e nem termina o esboço, cara. Ele começa a falar, o Espírito Santo desce, pega todo mundo. Pedro não Exato. sabe o que fazer, não sabe se ora, não sabe se. Não, ele não sabe. Quando ele chega na convenção, quando ele chega na convenção da igreja, em Atos 11, Sim, os irmãos chamam de Pedro, você tá doido, cara? Você foi comer com os caras, você foi comer com os exato. gentios. Ele falou assim, gente, ó, eu não queria ir, Aham. mas eu cheguei lá, rapaz. Você acredita que tava todo mundo me esperando? Eu comecei a orar, eu nem botei a mão em ninguém, eu só orei. E o Espírito Santo desceu sobre todos. Aí o Sinédrio chegou e disse assim, a convenção chegou e disse, então a gente percebe que o Espírito Santo também veio para os gentios. Então eu te pergunto, Theo, qual foi a conversão mais importante? Foi a de Cornélio ou foi a de Pedro? Porque Deus não levou Pedro para converter Cornélio. Deus levou Pedro para ser Para convertido na casa de Cornélio, assistir. Seu para assistir. testemunho ocular. É, exato. Exato, para ver assim, a expansão do reino de Deus. O reino de Deus não é só o templo. O Senhor estava dizendo o seguinte, Pedro, eu vou te levar num lugar para você ver que eu não paro. Pedro, eu não aceitei Jesus e vim para a igreja evangélica, gente. Deus não É isso aceitou mesmo. Jesus e veio para a igreja evangélica.
Ô, Luiz, você tá falando uma coisa tão poderosa, mas assim, indo para o assunto que eu já tá tocando nesse assunto, obviamente, mas um pouquinho mais direto. Você tá andando com Jesus há um tempo. Eu sei que teu testemunho é um testemunho muito poderoso, lindo. Eu já escutei você compartilhar. Eu sei que muitos aí que estão seguindo a gente talvez já tenham até escutado. Mas, Luiz, assim, eu fico vendo que nessa multidão de evangélicos, de jovens, eu vejo muita gente entrando, saindo, indo para a igreja, parando. Vão, por exemplo, entrar na pandemia, quando queira Deus seja rápido, esse negócio terminar, as portas vão abrir, a gente vai ter gente que eles vão vir confessando inconstâncias ao longo da pandemia. Tava com Sim. Jesus, não tava no culto, então isso não me ajudou na minha constância. Eu, como pastor, escuto isso, imagino que você também, como pastor, como é que você tem aconselhado e como é que você tem visto essa inconstância no meio de uma massa de evangélicos e como é que você aconselha alguém a vencer isso? Cara, eu acho que a gente está vivendo um momento muito crucial da história, que se você for estudar avivamento, você sabe disso, você é um perseguidor de avivamento. Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo muito propício para Deus levantar homens constantes, né? Uhum. 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Como é que eu Exato. diria? Theo, nós vivemos numa geração onde o erudismo evoluiu, mas a piedade faliu, né? O Uau! erudismo evoluiu. Assim, todo mundo muito inteligente, a gente Tem tem muito pessoas com conteúdo por aí, né? O que não falta na muito internet é conteúdo. Agora, conteúdo. deixa eu te perguntar, o que é que mais impressionou a Deus? Foi a sabedoria de Salomão ou foi o coração de Davi? Foi o coração de Davi. Uhum. Por quê? Porque o coração de Davi foi Davi que deu para Deus. A Uau! sabedoria de Salomão, quem deu para Salomão foi Deus. Exato, Então, exato. o que impressiona a Deus não é o que você faz com o que ele te dá, é o que você dá a ele e ele usa para te apresentar. Uau, poderoso isso. É Por isso que a poderoso. Então, adoração é tão preciosa, né? Por isso que o inimigo tanto quer adoração. É claro, aquilo que só nós podemos dar a Deus. quem é o maior guerreiro da Bíblia? Davi. Quem é o maior adorador? Davi. Exato. Oração e guerra caminham juntas. Então, assim, se eu fosse dizer assim, o que é que nos falta na constância? O que nos falta é adoração. Então, tipo assim, ó, a inteligência ela não domina a intenção. É sempre a intenção que domina a inteligência. Sempre a intenção. Repete isso pra gente, por favor. A inteligência ela não domina a intenção. É sempre a intenção que domina a inteligência. Deus não diz, filho meu, me dá a tua cabeça. Ele diz, filho meu, me dá o teu coração. Coração, é. É porque Uau. dele procede as saídas da vida. Então, assim, a sabedoria de Salomão impressionou a Deus. Porque Deus falou assim, olha o que Deus falou para ele, disse assim, não houve homem na terra sábio que nem você, e jamais haverá. Mas faz tudo como fez teu pai Davi. Sim. Deus estava dizendo o seguinte, você vai ser o cara mais inteligente, mais sábio do mundo, mas o coração que você tem que seguir é do seu pai, Davi. Uau. Então, tipo Poderoso. assim, porque hoje nós somos muito cartesianos nas nossas decisões, né? Onde o cerne do homem é a mente. Né? É. René Descartes dizia que o cerne do homem é aquilo que ele pensa, né? Então, logo penso e existo. Logo existe. Agostinho dizia ao contrário, ele dizia que o cerne do homem é o coração, ou seja, o homem não é aquilo que pensa, o homem é aquilo que ama. Então, assim, nós precisamos, eu deixo essa palavra para os jovens, né? Eu deixo para os jovens, cara, faz um altar de adoração, vai buscar Deus. Se você não tem o que fazer, não inventa falsas linhas de chegada, não cria falsas linhas de chegada, entendeu? Vamos para dentro. Mas, cara, eu não sei o que fazer, eu também não. Eu não sei, eu não tenho todas as respostas, ninguém tem. Agora, uma coisa eu sei, vai se cumprir. Amém. E eu quero ficar aqui dentro, Theo. Eu quero participar disso aqui, Theo. Eu quero participar desse cenário, cara. Muito incrível. Você falou uma coisa, não sabe o que fazer, se tranca, vai pro teu quarto e vai levantar um altar a Deus e não invente falsas linhas de chegada. Você consegue destrinchar um pouco mais isso? O que seria isso, falsa linha de chegada? Porque assim, eu tô tentando fazer essa pergunta só para você saber, porque alguma... pra gente tentar ser prático pra galera, porque o pessoal precisa pegar isso.
a gente não é constante porque nos falta o gerúndio, o ando, o end e indo. Né? Nós vamos criando falsas linhas de chegada quando a gente acha que já chegou. Né? Por Uau. exemplo, o Luiz Hermínio está aqui. Eu sou pastor de uma igreja abençoada, com mais de 3.000 pessoas. Eu tenho mais de mil igrejas caminhando comigo. A gente afeta diretamente 27 nações. Eu tenho 54 anos, 5 filhos, 6 netas. Cara, estou resolvido na vida. Não, velho, não estou resolvido. Eu quero mais, eu sei que tem mais. Sim. Agora, para eu chegar onde eu quero, eu tenho que discernir onde eu estou. Entendi. Eu tenho que discernir onde eu estou. Uhum. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Porque assim, ó, eu quero ser relevante e eu quero ser influente. Porque às vezes o cara é relevante, mas não é influente. Uhum. Deus nos chamou para ser influente. Explica para a galera isso, porque eu acho que hoje a gente tem esse tema, né? O digital influencer, né? O influenciador digital. E ao mesmo tempo tem uma neura dessa coisa de, cara, eu quero ser relevante, quero ser relevante. Explica para a galera, como é que você faz essa distinção? Eu acredito assim, ó, se eu não tenho o que dizer, Theo, eu vou assistir a live de quem está falando alguma coisa interessante. Eu não tenho que fazer uma live só porque eu quero falar alguma coisa, porque eu também tenho direito de falar. Entendeu? Então, assim, é porque eu quero ser relevante. Eu tenho que ser influente, porque se a minha relevância não influi em nada, não faz sentido. Porque, assim, ó, o que acontece? A gente traduz autoridade com posições. Então, achando que a autoridade tem quem tem posições, muitas pessoas correm atrás de posições. Sim. Não, a autoridade vem de autor. Quem dá autoridade é Deus, o autor da vida. Então, assim, ó, ele não dá autoridade para quem tem posições. Ele dá posições para quem tem autoridade. Por exemplo, pessoas podem decidir o futuro da igreja, se ela abre ou não. Mas porque tem as posições. Mas a autoridade diante de Deus pode ter o irmão Zé. O irmão Zé talvez tenha mais autoridade diante de Deus, como Daniel tinha mais autoridade em Babilônia do que Nabucodonosor. Diante de Deus. Porque a autoridade, toda autoridade é constituída por Deus, mas não toda posição. Amém, amém. Bom, obviamente a constância, ela te ajuda a construir então essa influência, é o que eu estou escutando aqui. Claro, exato. Exato, porque assim, ó, o gerúndio, por isso que você tem que ser profético, porque o profético é gerúndio. Né? A gente traduz um texto errado ali nas escrituras, que diz assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A tradução original ali é assim, ó, indo por todo mundo, pregue o evangelho a toda Enquanto criatura. você sai e está em movimento. Exatamente. Então, faça tipo assim, discípulos. E você só consegue ser constante se você fizer o que Deus te mandou, cara. Senão, então, tipo assim, ó, só consegue dar fruto na velhice aqueles que estão plantados junto ao Senhor, né? As palmeiras plantadas junto ao Senhor. Então, assim, para ser constante, eu preciso ser conciso, eu preciso ser preciso, eu preciso ter um alvo, eu não posso ficar oscilando, né? Como você falou há um pouquinho atrás, você diz, pô, o cara tá mal, as coisas aqui de fora não podem me dirigir, eu tenho que ser resolvido. Paulo fala um texto em 2 Coríntios 4:7, cara, que é tremendo, que cabe aqui. Paulo diz assim, ó, eu tenho um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não minha. Daí Paulo começa a dizer, fico atribulado, mas não angustiado. Perseguido, mas não abatido. Perplexo, mas não desanimado. Paulo está dizendo o seguinte, em tudo eu sou atribulado aqui fora, mas não sou angustiado aqui dentro. Sou perseguido, mas não sou abatido. Sou perplexo, mas não sou desanimado. Levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. Por isso, ainda que o meu homem interior pegue Covid, ainda que o meu homem exterior se corrompa, se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Então você não pode deixar. Aí, para terminar aqui a minha fala, veja bem, onde é que a mulher perdeu a dracma? Dentro de casa. Quando ela perdeu a dracma, cara, você não perde as coisas aqui fora sem perder aqui dentro. Então, a falta de confiança não é a falta do que fazer, é a falta do interesse pelo que fazer. É a falta da paixão pelo que fazer. A constância, porque serviço tem todo mundo. Todo mundo pode fazer o seu serviço, pode fazer o serviço. Agora, a paixão que você faz aquilo, ninguém pode substituir.
Então, Exato. veja bem, Paulo está dizendo o seguinte: as coisas de fora não me afetam em quem eu sou aqui dentro. Ou seja, a mulher perdeu a dracma dentro de casa. Quando ela perdeu a dracma, cara, ela tem 9. Ela tem 9, sobrou 9, cara. Trabalha com as 9. Ela disse, não, eu vou parar. E é uma pequenininha, não tem problema. As coisas pequenas que eu perco dentro de casa, elas vão afetar as grandes coisas que eu vou perder fora de casa. As pequenas coisas que você vai perdendo, tua vida de oração, tua vida de leitura, teu casamento, tua simplicidade, tua humildade, as coisinhas pequenas que você vai perdendo, ela vai afetando as grandes coisas aqui de fora. Aí o que é que ela faz? Ela acende a luz. Quando ela acende a luz, ela não vê a dracma, ela vê que a casa precisa ser limpa. Uau. Então, ela não achou a dracma. Ela não disse, a dracma tá ali. Ela disse, cara, que casa mais suja. Essa casa tá podre. Eu vou varrer essa casa. Então, a luz da oração, ela vai mostrar você para você mesmo. E você mesmo vai fazer uma faxina. É verdade. Luiz, muito forte isso que você falou. Eu acho que hoje é uma noite onde a gente tem muitos jovens hoje que estão reconhecendo, eu perdi a dracma. E talvez essa dracma seja, para quem não está entendendo o que o Luiz mencionou aqui, é a parábola da mulher que perde a dracma e faz de tudo para correr atrás daquela uma que ela perdeu. Lucas 15:8. Em Lucas 15:8, como ele disse já. Então, olha, talvez para você a tua dracma seja a tua vida de oração, talvez seja o teu compromisso com pureza, talvez seja você proteger o teu primeiro amor, talvez é você permanecer com o coração que está livre de ofensa, perdoando constantemente. Eu não sei, mas Luiz, eu tenho a impressão que hoje a gente tem gente aí que está falando assim, cara, eu sei aonde que eu deixei a bola cair, a peteca cair, para que eu parasse no meu movimento com Deus e eu deixei de estar constante rumo ao propósito de Deus e hoje eu quero voltar a ser constante. Eu quero voltar a dar atenção para as pequenas coisas, né? Porque você fala assim sobre as pequenas coisas, né? É uma dracma pequenininha. Como também está lá em Cantares, né? Que são as raposinhas que estragam o amor, né? Então, esse primeiro amor, às vezes, é uma ofensa pequena que você permite, é uma coisa que você não entende, é uma dor que você está passando aí nessa pandemia. Você fala assim, Deus, como é que você deixa uma coisa dessa acontecer com a minha família? E daí o teu coração fica amargurado. E de repente você fala assim, cara, eu parei nesse movimento em rumo ao propósito de Deus. E para a gente fechar, Luz, eu queria que você pudesse ministrar a galera aí, e talvez o pessoal que está falando assim, cara, eu preciso retomar isso, eu preciso achar isso que eu perdi e voltar a ser mais constante. Eu quero ser esse discípulo que não se perde na multidão, mas que se posiciona em constância. Você pode ministrar a gente, por favor, enquanto a gente termina? Agora, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que haja uma ativação, Deus. Porque nós não temos problema de causar impacto, Deus. Nós temos problemas de causar continuidade. O Senhor nos ensina a causar continuidade. Nos ensina a ser firmes, constantes, sempre abundantes do Senhor. Para que nós não nos perdemos no caminho, Senhor. Não nos permita negociar nenhum valor. Não nos permita negociar, por menor que seja a dracma, Senhor. Não nos permita negociar. Acende uma luz dentro do nosso coração, Senhor. Mostra para nós aonde nós estamos errando, porque nós vamos procurar com diligência até encontrar. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar sobre a sua vida, você que está em casa, você homem, mulher, você jovem, você que está me ouvindo em casa, eu quero declarar que uma luz vai se acender aí no seu consciente. Em nome de Jesus. Deus vai mostrar você para você mesmo, para a glória de Cristo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Luiz, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Que pensa, cara. Saudades aí. Vamos ver assim que o negócio normalizar. A gente tem que se ver aí. Tem que tomar um café. Beijão. Obrigado, Luiz. Um abração. Fica com Deus. Valeu. Deus abençoe. Obrigado. Gente, eu sei que você foi muito impactado aí com a mensagem do apóstolo Luiz Hermínio. E, cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui com passos práticos para você que está falando assim, cara, eu já entendi. Essa revelação que o apóstolo Luiz Hermínio trouxe, eu já saquei, já peguei, já anotei. Mas eu também quero que você saia hoje com alguns passos bem práticos. Vou te trazer aqui 4 pontos.
bem práticos. Então, não sai daí. Mas antes, eu tô falando aqui sobre constância, para quem tá colando agora. Eu tô falando aqui sobre você falar assim, eu vou permanecer nessa continuidade, que nem o Luiz Emílio mencionou. Nosso problema não é de ser impactados ou causar impacto, é continuar. Você precisa continuar. Como é que eu continuo, Theo? Eu quero te dar isso aqui, aqui passos práticos para você continuar. Agora, para você continuar também, eu quero que você vá lá na link da minha bio e clica lá e faça esse cadastro rápido, porque a gente já está na quinta-feira. E segunda-feira eu já começo o desafio Next Level, que são 2 semanas. Começa na segunda-feira que vem. São 2 semanas, são segunda a sexta, e lá aí na semana seguinte, segunda a sexta, que eu estou destrinchando conteúdo da Escola Dunamis para você. Vou trazer uma coisa assim bem densa, e você vai ser, aquilo que eu estou tentando passar agora, o que eu vou passar para você é uma coisa que vai ser poderosa na tua vida, mas o que a gente tem para segunda-feira que vem vai ser muito mais material e denso. Então, você não quer dar mole, não, entra lá agora, clica rapidinho. Eu já vou entrar aqui na matéria. Você que está comigo e está com papel já pronto, caneta pronto, teu bloco de notas pronto, anota. Eu quero falar aqui sobre 4 passos para você vencer a inconstância. Como que eu venço a inconstância? 4 pontos para você, tá bom? Agora, você tem que entender aqui, anota o que eu vou te falar agora. Eu sei que se você tiver fazendo teu cadastro aí no link da minha bio, vai fazendo, vai escutando e depois você pega a anotação com outra pessoa. Mas você que já está aí, anota o que eu vou falar. A vida cristã, ela é comparada com um andar, tá? Você tem que entender isso. Então o Luiz está falando sobre continuar, a gente continuar andando. Você tá caminhando, tá? Então se quiser anotar aí, fala, eu estou caminhando na minha vida cristã. Você está caminhando com Jesus. Anota essa referência bíblica que eu vou te dar hoje. Eu estou falando aqui de Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. A tua vida cristã é como um andar com Jesus. Ele fala aqui de sorte, nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim, olha só, estou lendo a versão Almeida Revisada Corrigida. Ele diz assim, assim andemos nós também em novidade de vida. Então a tua vida com Jesus é um andar de novidade. Então você não pode parar no meio do teu andar, você tem que continuar andando. Agora, também a gente vê na própria palavra que a vida com Jesus não é só um andar, ela é uma corrida. Então tem 2 coisas que eu estou querendo dizer aqui. É um andar, é uma caminhada, e também é uma corrida. Agora, olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Fala aqui, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É uma corrida, tá? Então é um andar, é uma caminhada, é uma corrida. Então o que eu entendo com isso? Anota esse ponto-chave para você. No teu andar com Jesus, às vezes você está caminhando, marcha lenta, marcha lenta. Às vezes você pega um momento onde você fala assim, vou começar a dar uma corrida aqui, você pega um pique e de repente você está fazendo um arranque. Você está dando tiros. Entendeu o que eu tô falando? Então, a velocidade, ela alterna. Então, é normal você falar assim, Theo, cara, eu tava voando. E daí isso aconteceu. Eu sei, é um trauma, tá fora do teu controle. É um acidente, é um desastre natural, é uma enfermidade, tá fora do teu controle. Você tava andando antes, mas deixa eu te falar uma coisa. Você também pode continuar andando. Estava correndo antes, mas você também pode continuar andando. O que eu estou querendo dizer? Seja você correndo, seja você pulando, seja você andando ou se arrastando no chão, contanto que você não pare de se mover rumo àquilo que Deus tem para você. Esse que é o mais importante. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Anota isso aí. Isaías 40, versículo 31 diz, os que esperam no Senhor, você lembra desse versículo? Ele fala, renovarão as suas forças. Olha só, entenda isso. O que é a característica de um crente forte, cujas forças são renovadas? Aquele que esperou em Deus e teve a força renovada. E por isso que o Luiz falava sobre
você levantar um altar na tua casa. Você precisa levantar um altar de adoração. Você tem que passar tempo na presença dele, porque quando você passa tempo na presença dele, você está adorando ele, a tua força é renovada. Você se torna uma pessoa forte. E olha o que ele diz nesse versículo de Isaías 40:31. Eles subirão com asas como águias, correrão. Lembra que eu falei que era uma corrida? Eles correrão e não se cansarão. Caminharão. Lembra que eu falei que era uma caminhada? É um andar, um caminhar de novidade de vida. E não se fatigarão. Galera, o que eu tô falando? Seja você uma pessoa que está andando, seja você uma pessoa que está correndo, seja você uma pessoa que está voando, ou uma pessoa que está se arrastando. Tenha sua força renovada e não pare. Seja constante. Lute contra a inconstância. A inconstância quer te paralisar. Você não pode permitir. Então, olha só, você que está me assistindo, talvez você faça um treino na academia. Você é uma pessoa que tem um hábito de malhar, de se exercitar. Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer pessoa que treina sabe que 15 minutinhos por dia é melhor do que você ficar... É melhor do que nada. Concorda comigo? 15 minutinhos de academia por dia é melhor do que nada. E tem tanta gente que fica falando assim, eu não consigo ir para academia, eu não consigo entrar em forma porque eu não consigo estar na academia por 1 hora. Ninguém tá pedindo para você estar na academia por 1 hora, cara. Tem a ver com você fazer alguma coisa pequena todo dia. Então, da mesma maneira, alguns crentes, eles estão falando assim, olha, eu não consigo orar 1 hora por dia. Theo, eu não consigo... Deixa eu falar uma coisa, eu não oro 1 hora por dia. Agora, uma coisa eu faço, eu oro todo dia. Entendeu? Tem alguns dias que talvez pode até ser mais comprido que os outros, até passar de 1 hora, mas eu digo, de uma maneira geral, eu não estou lendo 6 capítulos da Bíblia por dia. Mas leia um capítulo. Você consegue orar 10 minutinhos? É melhor do que nada. Seja você constante. Eu conversava com o pastor Carlito Paz, ele estava conversando sobre como é que você faz devocional. Eu falei como estava fazendo devocional, ele falou como que ele faz do devocional. E uma coisa que ele falou é, eu aconselho as pessoas, não façam um devocional mais do que 15 minutos, do que 20 minutos. Faça um devocional de 20 minutos, porque você vai conseguir fazer aquilo, porque isso é atingível. E se você conseguir fazer aquilo de vez após vez, com constância, isso vai construir um embalo na tua vida. Mas a gente começa a vir com um papo que é fora da realidade. Eu quero que você faça um devocional de 1 hora e meia, 2 horas por dia. É fora da realidade. A pessoa tenta 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia ela não consegue. Depois, o que acontece? A inconstância nessa meta irreal faz com que a pessoa fique paralisada. Você não pode paralisar. Seja andando, seja correndo, seja voando, seja arrastando. Mova, siga adiante. Amém? Então, por que muitas pessoas não conseguem ser constantes? Deixa eu só falar uma coisa. Você precisa anotar esse negócio. Por que às vezes eu não consigo ser constante? Por que eu fico inconstante tantas vezes? Eu diria, é porque nós estamos focando tanto no resultado final. Sabe, nós somos uma geração que a gente é obcecado em as coisas acontecerem rápidas. A gente quer ser o sucesso da noite para o dia. A gente quer atingir a nossa meta em curto prazo. Isso não existe, cara. Isso não existe. A gente tá vendo as coisas que Deus tem feito na nossa vida, na vida do Dunamis também. Só te falar uma coisa, cara. O Dunamis tem 13 anos de existência e tem também uns 8 anos de projeto. Bota mais de 2 décadas. Eu estava conversando aqui com um líder meu que me liderou no ano de 2002. E ele falava assim para mim, Theo, a gente estava num jantar aqui, eu tô aqui na Universidade das Nações, no centro de treinamento de missionários. Esse cara aqui que tem treinado tanta gente para o Oriente Médio, ele me liderava em 2002. Ele falou assim, Theo, eu lembro que lá em 2002 você falava desse negócio chamado Dunamis. E eu falei, eu sei, você me mandou ler esse livro, você me mandou eu orar em cima disso, e você me fez perguntas que me puseram a realmente estar pensando e meditando e mastigando, até perguntas que me puseram a estar numa crise interna. Deixa eu te falar uma coisa, é um processo, as coisas acontecem da noite para o dia. Então, muitas vezes a gente fica obcecado com o resultado. A gente quer fazer, cara, eu quero chegar lá, eu quero fazer meu primeiro milhão, eu quero pegar esse diploma, eu quero comprar essa casa, eu quero casar e ter 8 filhos, Não, tem um processo. Então, por que muitas pessoas
não conseguem ser constantes, porque elas são obcecadas com o resultado quando deveriam ser obcecadas pelo processo. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a amar o processo. Eu amo o processo. E porque eu amo o processo, que as pessoas perguntam para mim, Theo, como é que você, logo pós The Sand, lá quando a gente vê um embalo do que Deus está fazendo, você vai lá e se despluga e entra num sabático para descansar e passar tempo fechado, enclausurado, isolado? Falei, cara, porque eu não tô fazendo isso por uma coisa que é curto prazo. Eu tô fazendo esse negócio que é uma coisa que é longo prazo. Eu tô obcecado com o processo. O meu processo é cumprido. Eu não quero atingir meu ápice com 40 anos de idade, com 50 anos de idade. Eu quero atingir meu ápice com 70 anos de idade, gente. Você precisa, deixa eu falar uma coisa, é trágico quando você chega até o ápice e você tem 30 e poucos anos de idade. Você chegou no pico do teu ministério com 20 e poucos anos de idade. Você chegou no pico da tua carreira com 35 anos de idade. O que você vai fazer pro resto da tua vida? Você vai viver para quê? Para uma aposentadoria? Você vai viver para quê? Para ficar na casa da praia? Cara, você foi feito para mais do que isso. Por isso você tem que se obcecar com o processo. Estica esse processo e fala assim, cara, eu vou passar muito... Entenda uma coisa, gente. Você vai passar muito mais tempo no processo do que no resultado. Você tem que abraçar o teu processo. Você tem que entender que você vai ter que achar uma alegria no meio da dor do processo. Você vai ter que achar um prazer no meio dos desafios do processo. Sou até um pouco masoquista, mas é necessário para quem quiser terminar bem e quem quiser ser constante. Então, eu vou te dar aqui 4 chaves para você ser constante. Você está pronto comigo? 4 chaves para você ser constante. A primeira chave, anota aí. Anota aí. Eu vou até um pouco mais devagar, porque hoje eu estou sem a minha lousa e o meu flip chart, mas você vai conseguir anotar isso aí que eu vou te falar. 4 chaves para você ser constante. A primeira chave é você precisa estar presente. Você precisa estar presente. Você não pode se tornar um Walking Dead. Você não pode se tornar tipo um zumbi que está passando pela vida assim, acorda, trabalha, trânsito, vai para reunião. Até tuas férias, até teu final de semana. Walking Dead. Não, você tem que estar presente. Como é que eu faço para estar presente, Theo? Você precisa ter um tempo de isolamento, só você e teu criador todo dia. Como que você pode fazer isso? Talvez envolva você acordar antes do que todo mundo na tua casa. E você conseguir pegar teu café, você vai para tua varanda, você vai para teu quartinho, você vai para aquele teu canto, você se isola, você bota um fone se for necessário, e é só você e Deus. Você se desliga do externo para você se ligar no interno. Faz sentido? Você tem que estar presente. Você tem que estar naquele lugar onde você fala assim, eu estou aqui, corpo, alma e espírito. Eu não sei se você se irrita com pessoas, se a pessoa é uma conversa casual, se é uma pessoa que eu conheço, eu não me irrito com isso. Mas se a pessoa fala assim, Theo, eu preciso ter um tempo contigo, eu preciso faz um tempo para mim, e daí eu vou lá e eu mexo na minha agenda, eu faço um tempo para a pessoa, e daí a pessoa tá lá na minha frente mexendo no celular. Então, Theo, e mexendo no celular? Você ficaria irritado. Você falaria, pô, isso aí é um desrespeito, cara. Por quê? Você tá falando assim, se você tá fazendo com que isso aqui seja um evento para eu sentar com você, obviamente para você é importante. Se é importante para você, então eu quero tua atenção. Eu quero você de corpo, alma e espírito. Eu quero você engajado comigo, que você esteja presente. Da mesma maneira, se as tuas metas de vida, se cumprir o propósito de Deus na tua vida é importante, esteja presente, cara. Põe tua atenção naquele lugar, foca a tua atenção naquele lugar, foca a tua atenção e foca a tua afeição. Direciona a tua afeição naquilo. Deus, ó, é nesse lugar aqui, ó. Eu vou dar os meus sentimentos. Não é só o meu cognitivo, é o meu sensorial também. Tem que estar aqui. O meu emocional também tem que estar aqui. E às vezes eu faço isso fisicamente, porque isso me ajuda a estar presente. Faz sentido? E nesse lugar onde você está presente, é que você vai começar a ver que vai aparecer as perguntas que querem te parar. Mas quem falou que você tem alguma coisa para falar para o mundo? E eu corto aquelas... Será que você consegue realmente entregar isso que eles estão esperando? Eles vão entrar na live. Você vai entregar alguma coisa que presta para esse povo? Eu corto aquelas perguntas. Eu não estou aqui entrando, ligando a câmera, falando baboseira. Eu estive presente hoje de manhã para eu poder estar aqui. Faz sentido o que eu estou falando? Você tem que estar presente
de manhã, para na hora da reunião com o teu cliente, você tá lá corpo, alma e espírito. Quando você tá lá, na hora de trazer uma palavra no teu grupo pequeno, na tua célula, ou talvez quando tinha igreja, na hora de você compartilhar alguma coisa, você tá lá. Na hora de você catar e compartilhar alguma coisa, ou dividir teu coração, conversar num jantar com os amigos, você tá lá. Você teve presente, você calou as distrações, você tá lá, focado. Você tá falando para as pessoas, você me tem 100%. Pessoas que são eficientes são as pessoas que estão vivendo momento após momento na sua plenitude. Pessoas que são eficientes são pessoas que estão vivendo momento após momento em sua plenitude. Tem gente que tem uma ânsia de ser eficiente, ser bem-sucedido, que está passando pela vida que nem um Walking Dead, porque só está obcecado com o resultado, não está entendendo que o resultado depende de hoje. E você precisa estar presente hoje. Faz sentido? Primeiro, presente. Segundo, você tem que antecipar o meio. Você precisa antecipar o meio. Quando você vai começar uma empreitada, você já tem que entender uma coisa. O começo da empreitada tem um gás que é a paixão, que é a empolgação, que é tipo a adrenalina do início. Você tá entendendo? Então, quando você tá começando uma empreitada, você não precisa de... Que nem o começo de um namoro. Você não precisa alguém falar, ó, você vai se apaixonar por ela, hein? É melhor se apaixonar por ele, hein? A pessoa tá apaixonada. Você vai começar um ministério. Você não precisa falar assim, cara, você precisa lá ter uma palavra. O cara não vê a hora de chegar o domingo para trazer a palavra. Você vai começar uma empresa, você não tá precisando de alguém ficar falando assim, ó, cara, não desista, hein, ó, eu acredito em você. A pessoa já acredita naquela empresa, cara. A pessoa vai começar um MBA, vai começar uma faculdade. A pessoa não precisa ficar falando assim, ó, cara, você tem que ir pra aula. Olha, esses princípios de engenharia, você tem que entender. A pessoa tá louca pra aprender, cara. Ela tá com fome de conhecimento. No início. No início. Agora, tem uma outra coisa. No final, você também já tem um senso de urgência. No final, você está vendo na linha de chegada, você já correu 42 quilômetros, você está talvez 400 metros da linha de chegada. Aquela linha de chegada, por si só, ela já te puxa. Ela te puxa para dentro. Faz sentido? Qual que é o teu desafio? Qual que é o meu desafio? É o meio. Não é o começo. Não é o final. É o meio. O meio que é aonde a bagunça está. É lá na bagunça do meio que você tem que entender. Então, quando eu estou começando uma empreitada, eu já sei. Bom, beleza. Primeiro ano vai ser na adrenalina, eu tô ligado. Mas no segundo ano, daí vai ter que ser na raça. Eu já estou antecipando a bagunça do meio. Então, o problema é o meio e é justamente no meio que tantas pessoas desistem. Faz sentido? As pessoas perguntam para mim, Theo, como é que foi que você construiu o Dunamis, que você liderou e pioneirou o caminho do Dunamis? Eu falo para você, a gente começou em 2008. 2008 foi muito incrível. 2009 também. 2010, sim. Agora chegou 2011, cara. 2011, 2012, 2013, 2014 foi na raça. Na raça. É a bagunça do meio. É tipo, Deus, o Senhor falou comigo, eu não vou desistir. Eu vou simplesmente chegar. Amanhã eu acordo e eu apareço de novo. Amanhã eu acordo e eu apareço de novo. É só isso que você tem que fazer, cara. É você comparecer amanhã. Quando você está nos dias do meio, você tem que comparecer o dia seguinte. Compareça. Então, já antecipa isso e põe na tua cabeça. Eu vou antecipar que no meio eu tenho uma batalha a travar. Eu vou decidir hoje não desistir. Eu vou desistir antes de eu chegar no meio. Como é que eu vou lidar com as oposições que eu terei no meio? Número 3. Número 3. Faça assim mesmo. Anota aí. Faça assim mesmo. Isso aí é o número 3. Como assim? Às vezes você acorda com inspiração. Às vezes você acorda com vontade. Outras vezes você não tem. Se você ficar refém daquilo que você sente, se você ficar refém daquilo que você tem de paixão, aquilo que você, sabe, quer ou não quer, deixa eu te falar uma coisa. A probabilidade de você se encontrar na fase adulta sem ter conquistado nada na vida é altíssima. Tá com 30 e poucos anos de idade, você olha para, você não fez nada, você não terminou seus estudos, você não tem um trabalho, você não tem um relacionamento, você não conquistou nada, velho. Você não aprendeu o que você tinha que aprender, porque você começava uma coisa, chegava no meio, não tenho vontade. Começava uma coisa, não tenho vontade. Você estava sempre refém da inconstância. O que eu mais vejo hoje em dia são jovens chegando, beirando os 30 e bate um desespero. Pá, o cara corta, caraca, velho.
Olha os meus colegas, os caras estão com carreira, os caras já estão estudando, os caras já estão trabalhando, já estão casando, já estão tendo filho. E eu aqui, por quê? Porque você começava uma coisa e desistia. Começava uma coisa e desistia. Então, deixa eu te falar uma coisa. Qual foi o conselho que eu recebia da minha mãe e também do meu pai na fé? Ele falava, você não tem vontade de estudar? Vai sem vontade mesmo. E eu comecei a pôr isso para as outras áreas da minha vida. Você não tem vontade de treinar? Então treina sem vontade. Você não tem vontade de perdoar? Então perdoa sem vontade. Você não tem vontade de beijar a tua esposa, o teu marido? Beija sem vontade, cara. Como assim? Então é uma hipocrisia. Às vezes você tem que fazer o que você tem que fazer, cara. Você fez um compromisso no altar, vai lá e faz. Tem dia que você tem vontade, tem dia que você não tem vontade. Tem dia que você tem vontade de abraçar os teus filhos, às vezes você não tem, você fala, cara, me deixa sozinho. Tem dia que você tem vontade de conversar com tuas ovelhas, fazer aconselhamento, tem dia que você não tem vontade de fazer aconselhamento. Tem dia que você tem vontade de fazer reunião no trabalho, tem dia que você não tem vontade, só que tem que fazer, pô. Então, não tem vontade? Faça assim mesmo. Por quê? Você não é refém dos seus sentimentos. Você não é refém das tuas vontades. Você é acima disso. Separe, anota isso. Separe o teu sentimento da tua decisão. Na tua cabeça. Separe o teu sentimento da tua decisão. Número 4. Preste contas. Preste contas. É importante você achar alguém para quem você vai prestar conta. Você não precisa divulgar a tua empreitada, o teu sonho, o teu projeto nas redes sociais. Não faça isso. Pelo contrário, eu até te aconselho, tem muita coisa que as pessoas falam, vou fazer uma coisa incrível. Não. Você talvez precise falar para umas 2, 3, 4 pessoas que te amam, que conseguem falar a verdade na tua cara, e você vai falar assim, olha, é o seguinte, eu vou abrir para você os meus prazos, eu vou abrir para você os meus processos, e eu vou te dar autoridade e permissão para você falar na minha vida. Ó, eu estou começando uma empresa, eu preciso que esse negócio venha a sair ou atingir esse número de faturamento até tal dia. Eu estou te dando para você autoridade para falar na minha vida. Eu estou começando esse namoro, ô pastor, eu quero que você fale na minha vida. Senão essa mulher não quer ficar enrolando essa menina, não. Entendeu o que eu estou falando? Você chama a gente para dentro do teu processo. Você está falando assim, eu me submeto a prestar contas. Isso pode fazer muita diferença. Então, esse é o número 4. Agora eu falei que eu tinha 4, né? Eu vou te dar um de bônus. Eu vou dar o 5º de bônus. Você está pronto? E eu vou revisar aqui rapidinho. Número 1 é você precisa estar presente. Número 2 é você precisa antecipar o meio, onde está a bagunça. O começo é fácil, o final é fácil. O meio é onde as pessoas realmente definem se vão permanecer ou não. Número 3, faça assim mesmo. Vai sem vontade. Às vezes você tem vontade, às vezes você não tem. Separe tua decisão do teu sentimento. Você não é refém das suas emoções. Você é refém da tua visão. Número 4, preste contas, convide pessoas para prestarem contas, a estarem dentro do processo com você. E o bônus, hoje, o bônus, perdoe a si mesmo. Perdoa a si mesmo. Por quê? Quantas vezes nós já falhamos? Quantas vezes nós estouramos os nossos prazos? Nós falamos que nós vamos fazer uma coisa e a gente não faz. Quantas vezes a gente não consegue seguir em frente com os nossos compromissos? E daí o que a gente faz? A gente não se perdoa. E quando você não se perdoa, quando você tem falta de perdão na vida, você se paralisa. Você percebeu isso? Você chega num lugar onde você fala assim, cara, mais uma vez eu caí nesse pecado. Mais uma vez eu falei no meu compromisso. Mais uma vez eu tô aqui abrindo mão da minha constância. Eu tava indo em movimento e agora eu tô... eu quero desistir. O que você tá fazendo? Você tá dando espaço para inconstância. E o que acontece depois disso? Você se sente tão culpado, tão mal, que você fica o quê? Paralisado. Sabe aquela pessoa que estava num caminho com Jesus, firme, frequentando o culto, indo para a célula, sendo pastoreado, servindo, e de repente vai lá e cai em pecado e fica assim, meu Deus do céu. Daí o que a pessoa faz? A pessoa não se perdoa, ela pede perdão para Deus. E deixa eu te falar uma coisa, quando você pede perdão para Deus com arrependimento genuíno, Ele sempre vai te perdoar. Só que o problema muitas vezes não é Deus perdoando, é você se perdoando. E daí você não se perdoa, o que você faz? Eu não consigo me perdoar. Daí o que acontece? Culpa. Aí você começa a ficar com culpa. Aí depois da culpa, o que você faz? Eu tô com culpa. Você não se sente digno de ir de novo pra célula, pra reunião do grupo pequeno. Você não se sente digno para ir pro culto. Você não se sente de novo para ir pra casa do teu líder espiritual, num jantar que vocês sempre fazem.
Daí você fala, não, você se distancia. Você se distancia. Daí quando você se distancia, por conta da culpa que veio por falta de perdão, você se torna o quê? Mais suscetível. Faz sentido? Você já percebeu que naqueles programas do Discovery Channel, que aquele leão tá indo pra pegar aquelas hienas? Você lembra desse negócio? Daí vem a câmera lenta, o leão vai pegar as hienas. Quem que ele pega das hienas? A hiena que está isolada do bando. Você parou para pensar? Quem está isolado do bando sempre é mais vulnerável, mais suscetível. Então, da mesma maneira, o inimigo ele quer te manter preso na falta de perdão para te aprisionar na culpa, para você então estar paralisado e daí segue o bando para frente, eles que estão constantes, você que está inconstante, fica para trás isolado e daí vem a presa. Então essa é a estratégia do inimigo desde lá de trás, continua até hoje. Então a falta de perdão, ela te paralisa. E o diabo, ele quer te manter opresso debaixo dessa culpa, da tua própria acusação. Não permita isso. Eu lembro uma vez, tantas vezes, até outro dia. Não, na verdade, eu vou abrir para vocês. Isso aconteceu segunda-feira. Segunda-feira aconteceu um negócio comigo. Eu estava aqui em casa e eu tirei o dia para jejuar. E eu tava indo bem, tava no jejum. Chegou umas 3, 4 horas da tarde, eu ia quebrar o jejum só à noite. Eu tinha começado na noite anterior e ia quebrar o jejum só à noite. Chegou umas 3, 4 horas da tarde, eu, sem perceber, eu fui pra cozinha, peguei umas coisas, comecei a comer. No meio da comida, eu falei, caramba, eu tô de jejum. O que eu fiz? Alguém falaria, Theo, você quebrou o jejum, entregou o jejum. Não, eu parei, guardei o restante do prato, engoli o que estava na minha boca. Falei, Deus, me perdoa. Eu me esqueci do jejum. E o que eu fiz? Voltei pro jejum, pô. É isso que tem que fazer. Se perdoa e move on. Keep going. Não para, continua. Faz sentido? Então, rapidamente, para você revisar, seja presente. Primeiro ponto. Número 2, você precisa antecipar o meio. Número 3, você precisa fazer assim mesmo, sem sentimento mesmo, faz mesmo assim. Número 4, preste contas e o teu bônus perdoe assim mesmo. Abra tuas mãos onde você estiver, eu quero orar com você. E agora, se você foi abençoado, Deus falou com você, manda foguinho aqui nos comentários que eu acabei de abrir. Joga aí foguinho e fala, Deus falou comigo, eu quero ter um compromisso novo com constância. Eu não quero mais ficar, sabe, nesses altos e baixos. Chega de altos e baixos, galera. O Senhor está nos chamando para estarmos constantes. Trouxe aqui alguns passos práticos. E eu tô te falando, isso aqui é só o esquenta, porque segunda-feira eu começo o desafio Next Level. E no desafio Next Level eu tô vindo com conteúdo forte, tá? Então você se prepara. Se Deus tá falando com você, manda aqui os foguinhos. E outra coisa, você vai no link da minha bio. Clica lá e faça teu cadastro para o desafio Next Level. Eu quero estar com você segunda-feira. Bom, se você quiser, você tem que fazer. Você precisa fazer, então, o cadastro no link do meu bio. E outra coisa, eu vou postar uma coisa logo depois disso aqui no meu feed. Eu quero escutar. Comenta lá no meu feed. Eu quero escutar o teu testemunho. O que é que Deus está falando com você? O que é que Deus... Qual foi a libertação que você recebeu hoje? Todos esses dias a gente tem visto pessoas sendo libertas, pessoas tendo romperes. E a gente tem escutado, os DMs estão chegando, os comentários vêm, a gente lê. Então, cara, eu quero que você mantenha lá, sabe, esse hábito de estar testemunhando o que Deus está fazendo, cara. Vai lá no meu último feed, no meu último post e comenta lá o que Deus está fazendo. E você também faça lá a inscrição no link da minha biografia. Abra suas mãos, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está levantando uma geração de discípulos, pessoas que não vão ficar perdidas no meio da multidão, que estão tomando decisão de sair da multidão para estarem no lugar de discipulado e abraçar constância. Eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar hoje, Pai, tocando os corações, trazendo convicção. Espírito Santo, se você está aqui hoje e você fala assim, Theo, eu preciso fazer um compromisso a voltar a estar constante. Põe aqui no comentário, eu quero ser constante. Escreva, eu quero ser constante. Eu quero ser constante. É o teu compromisso que está falando assim, Deus, eu digo